Olá, tudo bem com você? Que bom ter você conosco aqui em nosso canal para mais um estudo da lição. Olha, já compartilhe a partir de agora essa mensagem, dê a curtida aí, se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Muito bem, hoje, segunda-feira, 8 de agosto, o tema é Quem Nosso Pai é. Gostaram do tema? Vocês vão se surpreender mais ainda com a pergunta que eu tenho para vocês aqui. Ó. A pergunta é a seguinte: alguma vez você já se perguntou quem Deus é? Até onde Ele permite o crisol na vida de seus filhos? Será que Deus realmente precisa responder alguma pergunta para o homem? Prepare-se, porque essas perguntas estão realmente ligadas a esse tema e diretamente ligadas à nossa lição, tá? Recentemente, alguns teólogos de várias denominações, eles se debruçaram na elaboração da pesquisa sobre o significado de Deus. Quem Deus é? O que significa realmente o seu nome? E depois de uma pesquisa exaustiva desses teólogos, a conclusão foi que o significado de Deus, do nome de Deus, de quem Deus é o seguinte: Ele é aquele que está aí. E eu fiquei surpreso ao ver, né, essa resposta, depois de tantos estudos, esses homens chegaram a essa conclusão que Deus é aquele que está aí. É aquele que está aí com o sofrimento dos egípcios ali, do povo de Israel na terra do Egito. Deus é aquele que está aí com o sofrimento daqueles trabalhadores ali no sol quente de meio-dia, aqueles que estão no trabalho forçado. Deus está aí, vendo o sofrimento. Isso é muito interessante e faz muito sentido para o tema de hoje, porque o autor traz aqui o livro de Jó, especialmente o capítulo 40 e 42, para a gente entender um pouco sobre esse assunto. E vocês conhecem a história. O livro de Jó ele começa com uma grande tragédia pessoal. Ele perdeu tudo, exceto a vida e a sua esposa. Embora a esposa tenha dito para que ele amaldiçoasse o seu Deus, não é verdade? Mas ele perdeu tudo. E o que seguiu foi uma discussão com seus amigos ali, tentando descobrir o que tudo aquilo havia acontecido. Por que tudo aquilo havia acontecido? Qual foi o problema pelo qual ele passou por aquela situação? Enquanto isso, Deus apenas permanecia em silêncio para ver o que iria acontecer com os amigos de Jó. E também quais seriam as respostas de Jó para Deus. Então, no capítulo 38, nós vemos aqui que Deus falou algumas palavras aqui, né? Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Foi o que Deus falou aqui no capítulo 38 para Jó, porque de alguma maneira Jó estava tentando responder, tentando encontrar uma saída para o seu problema, dando algumas palavras, e que por certo foram palavras ao vento. Mas Deus fez a Jó assim, cerca de 60 perguntas de cair o queixo. E se você atentar para essas perguntas que aparecem aqui no capítulo 40, Jó não conseguiu responder a elas. Aonde você estava, Jó, quando eu fiz o crocodilo? Você pode me explicar quem foi que fez aquele bafo quente sair das narinas do Leviatã? E ele foi fazendo várias perguntas e Jó realmente não conseguiu responder àqueles questionamentos. Após a última pergunta, Jó respondeu: sou indigno de responder. Sou indigno. Ponho a mão na boca diante de ti e eu não consigo responder. É o que ele diz no capítulo 40, versículo 4 e o versículo 5. Ele fala da sua indignidade de responder à grandeza do Deus Criador. Deus, ele não respondeu às questões dos amigos de Jó e ele não respondeu àquela conversa deles ali, né? Mas
ele pintou um quadro de sua grandeza indicando a criação, a revelação geral. Ele mostrou que ele é um Deus soberano, um Deus criador. E depois, Jó não precisou de respostas. A necessidade de explicação foi obscurecida pela magnificência da divina presença de Deus. E essa parte da história ela nos ensina que não precisamos de resposta para os crisóis desta vida. Nós não precisamos de resposta por que a gente perde o emprego, por que o filho se acidentou, por que alguém da família veio a faltar. Nós não precisamos perguntar nada para Deus. Nós não precisamos de resposta. O que nós precisamos é olhar para a revelação geral de Deus, que é a criação. E veremos o poder, a magnificência desse Deus grandioso e que nada pode frustrar os planos dele para a nossa vida. Nada pode frustrar o que Deus tem preparado para aqueles que ele ama. Que nesse dia você tenha entendido que por mais difícil que seja a sua situação, por mais complicado que seja o seu problema, não questione a Deus. Não pergunte para Deus o porquê do sofrimento. Olhe para a grandeza da natureza. E se isso não for suficiente para você, olhe para a revelação especial que é a sua palavra. E aqui você vai encontrar a resposta. E como Jó, você vai dizer assim, ó, os meus ouvidos, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Que Deus faça com que você enxergue além do sofrimento, para não precisar questionar a Deus, mas exaltar o seu nome. E Ele te engrandecerá. E Ele te retribuirá tudo aquilo que você precisa. Posso orar por você? Santo Pai, entrego em Tuas mãos esses nossos queridos ouvintes. Talvez eles estejam passando por algum crisol, por algum sofrimento, por alguma adversidade, Pai. Mas nesta manhã, eu peço que o Senhor esteja com eles, ajudando-os a enxergar o Teu poder criador, a Tua magnificência, o Teu caráter. E uma vez contemplando o Teu caráter, que eles possam viver esta vida no presente na certeza da glória por vir, quando o Senhor se manifestar. E o Senhor então retribuirá e dará aquilo que os seus filhos precisam para viver eternamente ao teu lado. Dê-nos, Senhor, agora um dia abençoado e que amanhã o Senhor nos traga novamente aqui para o estudo desse tema tão especial em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Ótima segunda-feira.